Carlos, falando aqui, ó, concordo com você. Eu gostei bastante que os personagens de GMV meio que são transtornos psicológicos personificados com superpoderes. Sim, Carlos, isso é uma coisa muito bacana da série. Eu comentei sobre isso, inclusive, acho que nos vídeos dos primeiros episódios. Eu achei muito legal, porque GMV traz essa história do público jovem, né? Então, é o adolescente, o jovem, universitário, que tá nessa fase universitária. E aquilo, uma coisa que eu pensava é que poderia ser aquela série teen, aquela clássica série teen, mas não é bem isso. Então a gente tem sim a questão dos transtornos psicológicos, dos problemas que são muito comum na geração jovem, né? Então, muito comum isso, e isso sempre atrelados aos poderes. Então eu achei muito legal. Então, por exemplo, a Marie, que consegue manipular o sangue, mas ela precisava se cortar. Então, parecia que ela estava só usando os poderes, só fazendo aquilo que era necessário ela fazer. Mas, na verdade, não. Ela estava se cortando repetidas vezes, se ferindo ali. Isso não é legal, né? Então, a série traz isso. Eu achei muito legal, inclusive, no final, que ela não precisa mais fazer isso, que ela descobre que vai muito além, que ela não precisa se mutilar para usar os seus poderes. Aí tem a questão da Emma também, né, com o transtorno alimentar. Então, ela precisa vomitar ali, né, ficar forçando isso para conseguir usar o seu poder de diminuir. E aí, no final, também ela vai descobrir que não é necessário. Na verdade, ela consegue manipular as suas emoções para conseguir diminuir. E eu ainda acho que com o decorrer da história, ela vai aprender a fazer isso de uma forma mais prática ainda, né? Mas eu gosto muito dessa ideia de como os problemas deles estão, sim, muito vinculados aos poderes. Então, eu acho que é um dos grandes trunfos de GMV é trazer esses dois lados, né? Então, a gente não tá falando só sobre poderes, a gente tá falando sobre outras questões muito importantes. Então, eu gostei bastante. Eu acho que GMV conseguiu aproveitar bastante os personagens jovens e os poderes para falar sobre esses temas de saúde mental, né? Que são temas muito importantes. Eu acho muito legal trazer isso pra gente, né? Mas de uma forma que ficou muito natural, que funciona muito bem, né? Tá misturado ali nos poderes. É como se fosse a mesma coisa, né? Como eu falei do exemplo da Marie e da Emma, né? Então, tá totalmente vinculado. E é legal porque as personagens não se dão conta disso. Então, por exemplo, a Marie tá se cortando pra usar os poderes, não tá se cortando porque tá se cortando, né? Então, eu acho interessante. A Emma também, ela nunca pensa nisso como um transtorno alimentar, como um problema. Não, ela pensa como, é a forma que eu uso pra usar os meus poderes. Tanto que quando isso vem à tona, essa questão da Emma, sabe, vira ali um caos, tudo um burburinho ao redor dela, que pra ela aquilo não era muito significativo, mas na verdade tinha bastante importância. Enfim, então eu acho muito legal como a série consegue colocar esses temas muito importantes, que eu tenho certeza que impactam o espectador, mas colocam isso misturados aos poderes. Então a gente nunca perde aquela emoção que é estar assistindo uma série de super-heróis, né, digamos assim, de pessoas com superpoderes, mesmo que a gente esteja vendo esses temas. Então eu acho que esse é o grande trunfo, e achei muito legal isso ter sido feito em GMV, porque é realmente uma série sobre jovens, sobre adolescentes, e achei muito bacana. Além de focar em um público-alvo mais específico, também combinou super trazer esses personagens com essas questões pessoais. Então eu gostei bastante. Pra mim, o grande trunfo da série é isso. Sem falar que a série passou longe de ser aquela série teen, aquela série adolescente de sempre, que assim, eu não gosto muito, não é meu gênero favorito, então por isso que eu já fiquei com o pé atrás quando eu vi, né, que GMV ia ter esse foco nos jovens universitários e tal, mas a série passou longe disso e ela conseguiu entregar muito. Foi realmente uma temporada muito boa.